E o Flamengo tem mudanças para a partida de hoje contra o Orlando City. O técnico Tite começou a esboçar o novo Flamengo para a temporada 2024. E tem reviravolta no caso do Léo Ortiz. Nós vamos trazer as informações para vocês na manhã deste sábado. Muito bom dia para todos vocês, nação, que acompanha o nosso canal aqui, Meu Mengão React. Todos os dias trazemos as informações e notícias e reagimos juntos aqui com as informações do Flamengo. E desde já, quero desejar para você um bom dia. Já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 4.000 likes para esse vídeo. Para isso, eu preciso muito da força do torcida do Flamengo em peso no nosso canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui no nosso canal, todos os dias, nós trazemos as informações e as notícias do Flamengo para vocês. E o Mengão tá aí, o novo manto do Mengão também, hein? Vamos aqui falar sobre ele porque em breve teremos sorteio aqui no nosso canal do novo manto do Flamengo. Nós vamos aqui realizar duas camisas do Flamengo para vocês que são inscritos no nosso canal. Os dois primeiros passos nesse momento, antes da gente anunciar como vai ser, é o seguinte: é você estar inscrito no canal e aqui embaixo na descrição do vídeo tem o nosso Instagram, que estamos começando recém. Você vai lá e segue a gente lá, tá bom? E daqui a pouco no final do vídeo vamos falar mais sobre isso. Vamos aqui analisar então as informações do Flamengo. Teve aí a preparação do Mengão, tem as novidades dos novos reforços. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme, canal Vene Casagrande, ESPN, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. O Tite começa a esboçar o time que pretende usar o time principal da temporada. O Flamengo ainda mirando reforços, mas tem compromisso duplo neste sábado, mais uma vez, Campeonato Carioca e o time principal em Orlando. Assunto para o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Neste sábado, em Orlando, nos Estados Unidos, tem um amistoso entre Orlando City e Flamengo, o segundo amistoso do time rubro-negro nessa pré-temporada nos Estados Unidos. Novo teste para a equipe do Tite. O treinador, inclusive, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira ao lado do capitão Gerson, falando sobre esse início de pré-temporada. O Flamengo se aproximando mais dos fãs nos Estados Unidos, tentando internacionalizar a sua marca. Fez até um treino aberto, mas cobrando ingressos, $25 por pessoa. O Flamengo faz essa movimentação nos Estados Unidos e também trouxe reforços até o momento. Tem o De La Cruz, deve jogar contra o Orlando City, e o Vinha, que encontrou a delegação nos Estados Unidos. O lateral esquerdo ainda se recupera de um probleminha no joelho, não vai participar do jogo, mas falou um pouquinho sobre a sua chegada. Então a gente ouve agora o Tite e o Vinha. Eu acredito que do tamanho do Flamengo, 2 atletas em cada posição, eles são importantes. Por quê? Porque é inevitável em algum momento um decréscimo técnico, um problema físico, uma convocação. E o Flamengo, enquanto instituição, ele tem que ter uma equipe forte. E eu tenho colocado isso para eles. Depois o técnico vai agradar 11 e vão ficar contentes. 5 vão entrar em condições normais e eles vão ficar um pouco satisfeitos com o técnico. E os outros não vão gostar, mas eles vão ter o meu respeito. Fue cuando estaba do outro lado era no peguei muito jogo com torcida porque estuve com a pandemia aqui, mas eu assistia jogo, sempre falava com Georgian, brincávamos na seleção, tudo. Cara, eu tenho algum comentário com ele, não, quando vai vir para o Flamengo, sempre brincando, mas agora estou aqui, estou feliz de estar aqui, então já esperando a hora já para estar no Maracanã, com a gente, com a torcida do Mengão, e é só isso. O time deve ter uma modificação em relação à equipe que entrou em campo e venceu o Philadelphia Union na última semana. De La Cruz deve começar jogando no lugar de Luiz Araújo. Então o Flamengo deve ter Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, De La Cruz, Cebolinha e Pedro na frente. Muito bem, obrigado Pedro Henrique Torre pelas informações. É isso. O Flamengo, me parece, Antero, que esse é o time do Flamengo para valer. Que deve ser o titular na temporada. Minha única dúvida, pensando exatamente o Vinha, se ele ganha a posição do Ayrton Lucas, acho que tem uma briga boa aí. O De La Cruz me parece que
vai ser o titular. É cedo para dizer, mas tudo indica. E o Vinha dizendo, o Mengão, hein, já abraçou o Mengão. E quero saber de você, Antero, 2 em cada posição, é isso, o Tite pensando de uma forma, de um Flamengo forte como é, né? Bom, esse é o número, digamos, ideal para um time que tem pretensões audaciosas em todas as competições de que participará. Nós vimos isso acontecer com frequência com o Flamengo, com o Palmeiras, com o São Paulo, enfim, com equipes importantes. É claro que o Flamengo ainda pretende contratar mais jogadores. Eu acho que este investimento no Vinha terá retorno. Ele falou Mengão até já fala português bacana, em função do período em que defendeu o Palmeiras. É um jogador que se deu muito bem aqui, a ponto de chamar a atenção da Roma, bater asas e arriscar uma experiência europeia, que não foi aquela que nós imaginávamos que ocorreria, e tem a oportunidade de retomar espaço nessa vitrine importante que é o Flamengo. É um jogador de qualidade. Imagino que, se for o Vinha, que nós acompanhamos aqui no Palmeiras, com o tempo ganhará um espaço no time titular. Claro que é interessante o Tite esboçar uma escalação. Opa, você está me ouvindo, Edu? Estou ouvindo sim, Antero. E aproveitando que você está falando da escalação, que a gente vê ali, se o De La Cruz entra, Gabigol é banco, né? E aí a gente fica pensando, como vai ficar essa situação ao longo da temporada? Exatamente, ainda é um grande ponto de interrogação o futuro do Gabigol. Fica aquela história, logo de fim de ano e nos primeiros dias desse 2024. Continuará no Flamengo, vai esperar mais alguns meses e depois ficar livre para assinar contrato com quem quiser, irá para o Corinthians. Houve negociação para estender o compromisso atual, aí o presidente disse que não. O representante, o empresário do Gabigol, disse que sim, vamos aguardar. Falamos, não é, Edu? Eu, você, o Elton, desde o início. É importante que haja uma conversa franca, clara, transparente entre o Tite e os seus principais jogadores. O Tite dizendo o que espera do Gabigol e o que o Gabigol pode aguardar em contrapartida do treinador. Claro que é um esboço de equipe, eu considero isso interessante, porque acelera o processo de formação, de entrosamento daqueles 11 que o Tite disse que estarão satisfeitos, e também sinaliza para os 5 que entrarão qual o caminho que devem seguir. E para os demais, a base do, meus queridos, fiquem espertos, porque haverá chances por merecimento ou oportunização, será? Que ele usa o verbo oportunizar, que eu acho horroroso para vocês. Então, o Gabigol vai ter de empenhar-se muito nos treinamentos e aproveitar demais oportunidades que vier a receber para recuperar o seu espaço no Flamengo, que neste momento parece ser exíguo, diminuto. Mas esta formação que nós mostramos e que o Pedro também é boa, sim, muito boa, desde que funcione a contento. É um Flamengo em torno do qual se pode fazer previsão otimista? Sim, otimista. Agora, aguardemos a prática. É isso, com tanta gente boa no banco ainda, como Bruno Henrique, Gabigol, Davi Luiz, etc, né? O Thiago Maia continua no Flamengo, não deu certo a negociação com o Internacional até aqui. Ele é um dos jogadores que estão em Natal para enfrentar a Portuguesa neste giro do time reserva do Flamengo pelo Campeonato Carioca. O jogo será na Arena das Dunas. E é o seguinte, Matias Vinha veio e é jogador do Flamengo.
já está em Orlando, já se integrou à equipe, viu os seus companheiros, principalmente os uruguaios, Arrascaeta, De La Cruz e Varela. Mas a partir do momento que essa contratação foi confirmada, nas redes sociais surgiu uma questão que está atiçando a rivalidade entre rubro-negros e palmeirenses. Quem é melhor? Piquerez ou Vinha? Vale lembrar que o Vinha se destacou no Palmeiras, foi negociado com a Roma e o Piquerez veio para o lugar dele. Acho uma disputa muito forte, equilibrada, mas acho o Vinha superior. Concorda comigo? Oficialmente jogador do Flamengo, que fez o anúncio nas redes sociais, 26 anos de idade, lateral esquerdo uruguaio. E nós temos as primeiras palavras de Matias Vinha chegando ao rubro-negro. Abre aspas, estou muito feliz de estar aqui, espero que seja um ano muito bom para todos nós. Ansioso para encontrar os companheiros, cumprimentá-los e começar a trabalhar para fazer um ano bom. Espero logo estar no gramado com a torcida, disse Matias Vinha, lateral esquerdo que custou ao Flamengo 8 milhões de euros, com bônus de mais 1 milhão na mesma moeda. E para atingir essa meta, o clube precisa conquistar o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores da América. Cada um deles vale 500 mil euros. Lembrando que o Matias Vinha não joga desde 12 de dezembro, quando sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito, no segundo tempo da derrota de 2-1 do Sassuolo para o Cagliari. E após o jogo, o Sassuolo anunciou que o atleta havia iniciado a recuperação, mas não informou qualquer tipo de cirurgia. Então tá aí, Matias Vinha anunciado. O Flamengo até que fez uma brincadeira aí nas redes sociais com os uruguaios do elenco, com a Arrascaeta, com o Varela e também com o Nicolás de la Cruz. Agora 4 uruguaios nesse time do Flamengo e tá chegando o Matias Vinha, Bruno Prado. Boa contratação do Flamengo, hein? Boa contratação, jogador de seleção uruguaia e que, por mais que não tenha se acertado, como é que eu posso colocar, não tenha de alguma forma se firmado nos times que passou na Europa, acho que é um bom jogador. E aqui no Brasil ele foi muito bem. Quando jogou no Palmeiras, ele foi muito bem. Ele passou pela Roma, depois foi emprestado para o Bournemouth, para o Sassuolo. Realmente na Europa ele não conseguiu se firmar, mas é um cara que tem uma característica diferente do Ayrton Lucas, assim como na direita o Varela e o Wesley também são jogadores diferentes, então o Tite pode variar de acordo com o jogo, de acordo com o adversário. O Vinha, ele tem a característica mais de um cara que não chega no fundo assim igual o Ayrton Lucas, não é aquele cara que vai toda hora no fundo, rápido, é um cara mais de armação, tem bom passe, inicia bem a saída de bola, pode apoiar por dentro, então é um bom jogador. Na seleção uruguaia até o Bielsa já o utilizou como zagueiro também, né? Teve jogo que o Bielsa usou o Vinha como zagueiro e o Piquerez ou o Oliveira do Napoli na lateral esquerda. Então ele oferece uma qualidade de saída de bola, de passe, de articulação, não é aquele cara para estar espetado ali na linha de fundo o tempo inteiro. Imagino que quando o Vinha estiver como titular, o Tite vai usar um ponta ali bem aberto, que tem sido o Everton Cebolinha. Quando está o Ayrton Lucas, pode ter uma movimentação diferente, o ponta em alguns momentos vir para dentro e o Ayrton Lucas usar o corredor. Então tem essa variação, é um bom jogador, é um cara de seleção uruguaia, aqui no mercado sul-americano é uma ótima opção para a lateral esquerda, então uma contratação boa. O Flamengo volta a ter 2 laterais e dois laterais esquerdos de características diferentes, que o Tite pode usar de acordo com o que ele espera de um jogo, de acordo com o adversário, de uma ideia de jogo da equipe dele para determinada partida. Ó, Piperno, você vai gostar dessa, hein? Disseram que ele vinha, e não é que ele veio? Matias Vinha, tá lá, tá feito, novo jogador do Flamengo. Pedrinho. Que beleza. Eu diria, Pedrinho, que você já teve melhores momentos. Inclusive, você brilhou aí na semana passada nos merchans aí que deram muito que de falar. Potência, né? Foi. Tá chegando para dar potência Matias Vinha no Flamengo. Agora sim, você tá voltando ao teu normal. Eu acho que foi uma excelente contratação, né? Por isso que o Bruno falou, e veja, o jogador... Eu acho que em alguns momentos o Flamengo pode, inclusive, ter 2 laterais convocados para seleções. Eu gosto muito do Ayrton Lucas, embora ele não tenha tido um grande segundo semestre. Curiosamente, do São Paulo para frente, né? Ele caiu um pouco, mas antes ele vinha muito bem. Chegou a ser convocado pelo Ramon Menezes. Começou muito bem.
Agora, o Vinha ele pode dar mesmo essa opção aí até de jogar por dentro como um terceiro zagueiro mais para o lado esquerdo, fez inclusive isso na final da Libertadores de 2021, em determinados momentos do jogo, quando o Scarpa voltou um pouco, e aí ele foi... Ali era o Piquerez, né? Desculpa. Mas o Vinha jogou assim antes com o Abel também, jogando mais por dentro. Um jogador que ele é mais forte na marcação, um jogador rápido, mas ele marca muito bem. E eu acho que o Flamengo, do meio para frente, ele indiscutivelmente tem mais jogador, tem mais opções que todo mundo aqui no Brasil. Eu acho que lá atrás ainda tem espaço para melhorar mais. Inclusive, já disse que eu não considero o Rossi um goleiro tão confiável assim, até para o padrão que o Flamengo quer. Mas, veja, o Flamengo agora tem 2 laterais em nível de seleção. O Vinha, se fosse um jogador brasileiro, disputaria lugar na seleção brasileira. Mauro César, Flamengo anunciou a contratação de Matias Vinha, 26 anos, lateral esquerdo uruguaio. Tava todo mundo aí aguardando, né, esse anúncio oficial. Será que ele vem mesmo? E acabou chegando. Matias Vinha, Mauro. Já estava tudo já acertado há alguns dias, né? Aí agora o anúncio oficial acabou sendo vai ter uma janela de poucos nomes, né, mas com contratações importantes. A grande questão é que são 4 uruguaios agora, todos selecionáveis, né? Todos frequentadores da seleção uruguaia. O Flamengo tem que pensar agora num plano B para o período da Copa América, porque vai ficar sem os 4, De La Cruz, Arrascaeta, Vinha e Varela. Os 4 vão ficar fora ao mesmo tempo. E são 9 jogos, né? É um período grande, a não ser que o Uruguai seja eliminado muito rapidamente, aí eles poderiam voltar antes ao time. Então, essa é a grande questão. É claro que não pode pautar a temporada inteira por um mês, mas é um mês que pode ser decisivo, para o bem ou para o mal. Então, essa é uma preocupação que o clube deve ter. Até agora a gente não entendeu muito bem qual vai ser o plano B, mas contratações boas, 2 contratações importantes, como deve ser, né? O Flamengo não precisa contratar a quantidade de jogadores, tem que contratar os caras certos para algumas posições. Acho que vai melhorar a saída de bola, que é muito necessário. O Flamengo caiu muito nesse quesito e a chegada de um zagueiro com mais qualidade do passe é fundamental para, digamos assim, aprimorar um pouco mais essa questão. Que o resto depois é treinamento, é entrosamento, conjunto, porque o Vinha tem mais essa capacidade de sair jogando em relação ao Ayrton Lucas, que é um jogador de mais arrancada, velocidade. E é bom também para o Tite que ele passa a ter 2 opções, um lateral mais de buscar o corredor, de buscar o fundo e também que gosta de entrar fazendo ali a diagonal, buscando a faixa central do campo, e o outro que pode jogar até como terceiro zagueiro. Aliás, com o Bielsa na seleção do Uruguai, ele tem jogado bem mais contido, apoiando pouco, jogando quase como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Então, como o Flamengo perdeu o Felipe Luiz, né, que já não jogou muitas vezes no ano passado, mas eventualmente entrava no time, fez alguns jogos bons, outros bem fracos, já no finalzinho de carreira, o Vinha talvez seja um jogador que não que se aproxime, mas que tenha algo assim em comum que possa fazer um pouquinho daquele papel que o Felipe Luiz desempenhava. Que encontrar um igual ao Felipe Luiz não vai achar, e é muito difícil, acho que não existe esse jogador no mercado. Eu acabei de receber aqui a informação dos colegas do GE, falando o seguinte, De La Cruz usa a pré-temporada para entender o mundo Flamengo. Tímido, de poucas palavras, o uruguaio tem se esforçado para se enturmar com o elenco. O meia também tem sido destaque nos seus primeiros treinos. Ele mostra que está aqui para jogar bola, disse uma fonte à reportagem. Outro ponto que chama a atenção de quem conviveu com De La Cruz nos últimos dias é o interesse dele em aprender e entender o que é o Flamengo, além de buscar conhecer mais sobre o Rio de Janeiro. Aos poucos, o jogador está se familiarizando com os ritmos brasileiros, como o funk, o samba e o pagode. Arrascaeta se tornou uma espécie de padrinho do camisa 18 e está sempre junto dele em qualquer treino, resenha no CT ou viagem, tá? E, portanto, De La Cruz já se enturmando aí no ritmo brasileiro. E o Vinha, ao chegar, foi questionado como era enfrentar o Flamengo na época dele de Palmeiras, que chegou já a enfrentar o Flamengo em algumas ocasiões, e ele disse o seguinte, abre aspas, foi foda, cara. Quando eu tava do outro lado era foda. Não peguei muito jogo com torcida porque estava na pandemia, mas assistia aos jogos e sempre falava com o Arrascaeta na seleção. Brincávamos e ele perguntava quando eu viria para o Flamengo. Agora estou aqui, estou esperando a hora de estar no Maracanã com a torcida do Mengão. Fecha aspas. Fala do Vinha em entrevista à Flá TV. Tá, e, portanto, o Vinha também relembrando as vezes que enfrentou o Flamengo. Jogador que, por exemplo, ele começa aquela temporada pelo Palmeiras, temporada que o Palmeiras chega na decisão contra o Flamengo, mas não joga aquela final. Ele acaba deixando o Palmeiras, vai para Roma e o Piquerez assume a função do Matias Vinha nesse time.
mas já tinha enfrentado o Flamengo em outras oportunidades. O lateral esquerdo do Uruguai chegando para reforçar a equipe do Mengão, Fábio Piperno. E o Nicolás de la Cruz, agora chegando novos reforços para esse Flamengo, também se familiarizando com o Rio de Janeiro, rapaz. Já está no funk, já está curtindo aí, se ambientando o samba. Que beleza. Que lindo isso, né? O Rio é maravilhoso, oferece muitas opções. Certamente ele vai se divertir bastante. Mas é importante ele também jogar muito, e isso ele sabe fazer. Dos dois lados, tanto na direita quanto na esquerda, o Tite tem laterais de características diferentes. Isso é importante para um elenco dar essas possibilidades aí de variações, né? E o Flamengo está oferecendo isso ao Tite. Assim, eu acho que nessa temporada, o Flamengo com um ótimo técnico, começando desde o início e com o elenco que tem, não tem desculpa para não fazer um grande ano. E assim, a direção foi ao mercado e até aqui trouxe peças importantes, reforços pontuais, reforços que certamente vão fazer do time, do elenco, né, ainda mais forte do que foi nos anos anteriores. Agora, é preciso também cobrar na mesma proporção jogadores e comissão técnica, porque porque esse ano ninguém tem desculpa para não brigar por todos os títulos aqui no futebol sul-americano. Antes de mais nada, vou dar minha opinião sobre a nova camisa do Flamengo lançada pelo Flamengo e pela Adidas nesta sexta-feira. A camisa está sensacional, absurdamente linda, sobretudo a camisa de manga longa, absurda. Eu vi muita gente criticando nas redes sociais. Nossa, a Adidas nunca acerta, é coisa horrível. Gente, você pode não achar bonita, mas dizer que está horrível, tá sendo ranzinza demais, quer reclamar de tudo. Na minha opinião, a camisa está linda. Tudo bem, se eu puder parar, analisar e mudar alguma coisa ali, talvez a forma do número, talvez eu possa mudar isso. Agora, de resto, tá maravilhosa a camisa do Flamengo. Eu, particularmente, gostei. Dando continuidade, essa história de que Flamengo tomou o chapéu do Botafogo, é verdade? Na situação envolvendo o Luiz Henrique. Primeiro, o jogador ele está sendo contratado de maneira definitiva. O grupo John Textor, comprou o jogador, vai comprar, na verdade, por 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. Valor alto. O Flamengo nunca cogitou em comprar o jogador nesse momento, sempre tentou por empréstimo. De fato, os dois dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, passaram pela Espanha e tentaram a contratação do jogador. Não conseguiram. O jogador ia ser vendido ao grupo do Red Bull, que tem o Bragantino, por exemplo, aqui como um dos times. Estava próximo. O John Textor foi lá, viajou, conversou com o jogador, conversou com a família do jogador, conversou com o Betis e acertou a compra do jogador por 20 milhões de euros. Esse papo de que, ele foi comprado, beleza. Inicialmente ele chega para jogar no Botafogo por pelo menos até junho desse ano, e quando eu digo pelo menos, é porque pode chegar junho e o John Textor entender que é melhor ele continuar no Botafogo, ele continua, e o jogador entender que é melhor para ele continuar no Botafogo, ele também continua. Só que em determinado momento ele vai se transferir para o Lyon. Eu não estou querendo dizer que o Botafogo está sendo usado. Isso é um grupo, é um conglomerado de times. E o John Textor, ele administra da forma que ele bem entende. Ele é um investidor. Isso aí é outro papo. O meu ponto é o seguinte: dizer que o Flamengo tomou o chapéu do Botafogo, do John Textor, é mentira. Porque o Flamengo nunca esteve próximo de contratar esse jogador. Nunca. O Betis nunca virou para o Flamengo e falou, não, eu topo emprestar. Nunca. O Flamengo sempre tentou convencer o Betis a emprestar o jogador e não conseguiu. O Fluminense tentou, também não conseguiu. O Corinthians tentou, também não conseguiu. O Flamengo tentou mais que o Fluminense e o Corinthians e não conseguiu. E chegou uma pessoa lá, um clube, uma empresa, e pagou 20 milhões de euros. Eu acho que 20 milhões de euros é um valor extremamente elevado para esse jogador, embora eu goste do jogador pra caramba, acho um baita jogador, mas 20 milhões de euros eu acho elevado. Mas, para resumir, o Flamengo não tomou chapéu nem do Botafogo, nem do John Textor, nem de outro time, porque nunca esteve próximo de contratar o jogador. Chapéu foi o que o Palmeiras fez
com o São Paulo na situação do Caio Paulista, o que o Botafogo fez com Fortaleza, envolvendo o Alexandre Barbosa, o zagueiro. A gente pode ter outros exemplos aí, mas nesse caso aí o Flamengo não tomou chapéu não. Dando continuidade, Mateuzinho, lateral direito. O Botafogo tem interesse em comprar esse jogador junto ao Flamengo. Informação que a gente trouxe em primeira mão, a gente vem acompanhando essa situação. John Texel vai se reunir com o Landim para tratar dessa situação. O Corinthians mantém o interesse, mas a relação Flamengo-Corinthians está abalada e a relação Flamengo-Botafogo é muito boa por conta do John Texel e do Rodolfo Landim. Eu estou começando a achar que o Botafogo vai levar esse jogador, mas isso por enquanto é achismo, entendendo toda a situação aí. Mas a ideia do Botafogo é comprar esse jogador junto ao Flamengo. O Flamengo topa fazer negócio, agora eles vão conversar. Dando continuidade, os amigos do GE soltaram aqui: Flamengo usa a pré-temporada nos Estados Unidos como networking para internacionalizar sua marca antes do Mundial de 2025. O clube tem aproveitado a estadia nos Estados Unidos para fazer uma série de reuniões para discutir projetos que insiram o rubro-negro no país. O principal objetivo é alavancar a marca antes do Mundial de 2025. A ideia é criar peneiras e posteriormente espalhar escolinhas do Fla pelos Estados Unidos. O clube entende que inicialmente o público atingido será, em sua maioria, de brasileiros que moram por lá, mas que aos poucos o Fla estará enraizado na cultura americana. Uma das ações feitas nessa pré-temporada foi o contato com jovens americanos. No primeiro amistoso do Flamengo contra o Philadelphia Union, mais de 1.000 crianças matriculadas em escolinhas americanas marcaram presença. A previsão é ainda maior para o amistoso contra o Orlando City no sábado. Concordo, acho que está certo, tem que fazer isso mesmo, aproveitar a viagem para alavancar a marca do Flamengo. O preparador físico do Flamengo, Fábio, deu entrevista à Flá TV e falou sobre o De La Cruz, elogiando muito o De La Cruz. Ele disse, abre aspas aí, um atleta muito móvel, muita mobilidade, ele está em todos os cantos do campo o tempo todo, jogador de altíssima taxa de trabalho, ele enche os olhos nesse aspecto, então o torcedor vai ficar muito feliz com o Nicolas De La Cruz, provavelmente porque ele vai entregar o que o torcedor do Flamengo mais gosta, né? Aquele jogador que participa o tempo todo, é importante. Kleber Xavier, que é um dos auxiliares do Tite, falou também sobre o De La Cruz. A gente já vinha observando a distância, nada diferente. E é um cara que fora do campo está se entrosando muito, como ele mesmo colocou em algumas entrevistas que ele deu. E a gente sente isso também junto com ele. O grupo recebe muito bem. É um atleta muito inteligente, muito dinâmico. Tem essa característica de fazer uma ou duas funções. E bem, já fez isso há muito tempo no River, faz isso atualmente na seleção com o Bielsa, e a gente vai poder tirar dele mais ainda ou manter esse nível altíssimo que ele tem. Vai nos ajudar muito, com certeza. Pois é, hoje foi uma série de entrevistas na Flá TV. O Vinha, novo reforço do Flamengo, lateral esquerdo uruguaio, foi questionado na Flá TV como foi encarar o Flamengo nos tempos de Palmeiras. Para quem não sabe, ele se destacou muito com a camisa do Palmeiras antes de ser vendido para a Roma. E ele meteu aqui, bem brasileiro, ele foi e meteu, abre aspas aí, foi FOP, quando estava do outro lado era FOP, não peguei muito jogo com torcida porque estava na pandemia, mas assisti aos jogos e sempre falava com o Jorgian, no caso de Arrascaeta, na seleção. Brincávamos e ele perguntava quando eu viria para o Flamengo. Agora estou aqui, estou esperando a hora de estar no Maracanã com a torcida do Mengão. Falar nisso, ele também falou sobre a relação com os outros uruguaios ali do Flamengo. Ele falou, muito bem, já conheço Varela, Jorgian e o Nico. Isso facilita a adaptação à equipe. Já enfrentei alguns. No dia a dia vou pegar mais o carinho pelos companheiros, conhecê-los dentro de campo. Acho que a adaptação com os uruguaios vai ser muito rápida. E ele falou também que o Arrascaeta ligava para ele todo santo dia. Todo dia falei com ele, com o Arrascaeta. Ele perguntava toda hora quando eu viria. Falávamos da negociação, todo dia eu falava com ele. Mas agora já estou aqui, estou feliz. Agora é treinar para estar pronto. Agora sou Mengão. E pode parecer bobagem, cara, mas isso ajuda demais. O caso do Arrascaeta ficar conversando com o cara durante a negociação. Isso mantém a chama do interesse do atleta ali ligado o tempo todo, sabe? E o Vina foi isso. O próprio De La Cruz já está se adaptando muito rápido ao dia a dia do Flamengo graças ao Arrascaeta. Então o Arrascaeta ele foi importante
na contratação do De La Cruz, porque ele fez isso com o De La Cruz e também com o Vinha agora, com o Vinha, né, na verdade, falando com o Vinha o tempo todo. Então, podemos dizer que nosso diretor executivo do Flamengo veste a 14? É claro, brincadeiras, né? Obviamente o Arrascaeta não negociou com ninguém, mas esse contato que ele manteve aí com esses jogadores com certeza ajudou demais a diretoria. Mudando de assunto, vamos falar do time. O Flamengo entra em campo nesse sábado em dose dupla. Primeiro sobre o time do Flamengo que vai pegar a Portuguesa pelo Carioca. E a novidade, na minha opinião, vai ser o Thiago Maia, que treinou de titular. Ele deve ser titular nesse jogo aí, nesse time que será comandado pelo técnico Mário Jorge. Outro jogador do atual elenco profissional ali do Flamengo, Pablo, deve ficar à disposição também. Pablo estava com uma tendinite no joelho. E sobre o Thiago Maia, muita gente cravou já o Thiago Maia no Internacional e eu sempre falei, não tá certo, cuidado, o Flamengo não aceitou, acho difícil que aceite e não vai aceitar. Se não tiver um jogador encaminhado para essa posição, no caso de volante, o Flamengo não vai aceitar. O Flamengo entende que Thiago Maia vai ser importante no período da Copa América, quando o Flamengo vai perder Pulgar. Tem o Alan, mas não sabe se o Alan vai estar à disposição, bate na madeira aí, mas ele pode se machucar. Isso é inevitável no futebol brasileiro. Então o Thiago Maia continua no Flamengo e está certa a postura do Flamengo. Já falei sobre isso aqui milhões de vezes. Para finalizarmos o nosso vídeo, Tite esboçou o time titular para pegar o Orlando City. E aí a gente já consegue ter um pouco de noção qual vai ser o time titular do Flamengo na temporada. Preste atenção. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Na minha opinião, por tempo determinado, porque o Vinha chegando, para mim o Vinha titular. No meio de campo, Eric Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Everton, Cebolinha e Pedro. Então, Gabigol continua como reserva, Luiz Araújo deixa o time para a entrada do De La Cruz e eu vejo muita gente depreciando o Varela, pedindo a saída do Varela. Falei sobre isso nas outras redes sociais, Twitter, @VNCasagrande, Instagram, @VNCasagrande. Beleza, vocês podem querer a saída do Varela, mas eu tenho uma opinião que o Varela pode dar a volta por cima, assim como aconteceu no passado recente com Léo Pereira, com o Pulgar e com Everton Cebolinha. O Varela, pela primeira vez, ele está iniciando bem uma temporada no Flamengo, com confiança, porque o técnico Tite está dando confiança a ele, fazendo uma pré-temporada da maneira correta, com uma comissão técnica muito boa, com um Flamengo organizado e estruturado internamente nos bastidores, porque o Varela, desde quando chegou ao Flamengo, pegou um Flamengo muito conturbado. O próprio Varela brigou com o Gerson, tomou soco na cara, Varela sofreu com lesão, sofreu com ambiente difícil de lidar, sofreu com o São Paulo, que não era um treinador fácil de lidar. Agora, nesse começo de 2024, com a comissão técnica do Tite, jogador confiante, ele se adaptando mais, você vê que o Varela está mais solto, sobretudo após a chegada do De La Cruz. Eu acho que o 2024 pode ser diferente para o Varela. Confio numa volta por cima dele. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Então tá aí o Mengão, olha, está escalado para a partida contra o Orlando City. O técnico Tite esboçou esse time para a partida, né? Vamos ver o que pode acontecer, mas provavelmente é esse time. Goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Fabrício Bruno. Nas laterais, Ayrton Lucas e Varela. No meio de campo, Gerson, Pulgar, De La Cruz, De Arrascaeta e mais na frente, Everton, Cebolinha e Pedro. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida, né? Provavelmente esse deve ser o time que o Flamengo vai escalar. Agora escreve nos comentários o seu palpite para a partida de hoje entre Flamengo e Orlando City. Lembrando aí, olha só, olha como ficou bonito o novo manto do Mengão. O que você achou aí do novo manto do Mengão? Escreve aí nos comentários, escreva de qual localidade você está assistindo nossos vídeos, você é de São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, porque nós vamos fazer um sorteio com 2 camisas do Mengão. Nós vamos anunciar para vocês durante os próximos vídeos, por isso fica ligado no nosso canal, como vai ser esse sorteio. Mas o primeiro passo é você estar inscrito no nosso canal e aqui embaixo no link na descrição do vídeo tem lá o Insta aqui do nosso canal, que lá nós começamos recém. Você vai lá e segue já a gente lá, para que a gente possa assim estar informando você o próximo passo de como nós vamos realizar esse
a entrega aí dessa camisa do Mengão, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Um ótimo dia para todos vocês. Está tomando seu café da manhã? Um ótimo dia para você. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.